4 ao versículo 10. Sempre dou graças ao meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois a sua bondade tem revigorado o meu coração, o coração do povo santo. Por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade ao meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. O caráter cristão de Filemão deve ser imitado. Queridos, domingo passado, na introdução da carta, eu dei um panorama e posicionei os irmãos em relação a este texto. Quem é o autor dessa carta? O apóstolo Paulo, preso em Roma por volta do ano 60, 62 depois de Cristo. Juntamente com Filemão, nesse mesmo tempo, Paulo escreve a carta de Efésios, a carta de Filipenses e a carta de Colossenses. Então essas 4 cartas são chamadas cartas da prisão. Paulo envia esta carta, como está explícito no texto, para esse servo chamado Filemão, que morava na cidade de Colossos. Paulo envia para ele esta carta. Ele é então o recebedor deste texto. Não é para uma igreja, é uma carta individual, uma carta pessoal. Qual é o assunto de Filemão? O assunto é perdão, o assunto principal, além de outros assuntos que orbitam o assunto do perdão. Paulo está dizendo para o Filemão para que ele perdoasse o seu escravo Onésimo, que havia fugido e lhe causado algum prejuízo. Quem leva a carta? Quem é o portador? Segundo nós lemos em Colossenses, o próprio Filemão é o portador junto com Tíquico e a carta de Filemão. As duas são levadas ao mesmo tempo. Então a carta de Colossenses fica em Colossenses, com a igreja ou para a igreja, e essa carta é destinada então a Filemão, que era membro daquela igreja. Tendo em consideração que o Onésimo é o portador da carta, eu fiz um paralelo entre a carta que Urias portou de próprias mãos e que era uma carta de morte, ao contrário dessa que é uma carta de vida, uma carta de libertação. A característica principal desta carta é que ela é uma carta pessoal, a única que sobrou do apóstolo Paulo. Todas as outras cartas são ou para a igreja ou cartas pastorais, essa é de cunho pessoal, que depois se tornou uma carta pública, tanto que nós temos ela à nossa disposição. O verso central, meus irmãos, se nós pudéssemos escolher um, é o verso 11, o verso seguinte: Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós. Esse é o texto central desta carta. O escravo fugitivo, não convertido, era inútil, mas agora em Cristo Jesus, convertido, se torna muito útil, não só para Paulo, mas para Filemão e para toda a igreja. Na semana passada a gente abordou os versos de 1 a 3, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo. Timóteo estava auxiliando Paulo lá em Roma. Era uma prisão, mas Paulo tinha liberdade, ele podia receber pessoas na sua companhia. Timóteo estava auxiliando a Filemão, o destinatário, nosso amado colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne na sua casa, na casa do Filemão. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dêem graça e paz. Então essa é a introdução da carta. Graça, como eu disse no domingo passado, é a base. Paz é a consequência, o resultado. Se você quer ter paz na sua vida, você precisa ter a graça de Deus. Sem a graça de Deus você não alcança paz. Então graça e paz são dois elementos importantes. Quando eu alcanço a graça de Jesus, ou quando a graça de Jesus me alcança, eu passo a desfrutar da paz do Senhor. Uma característica importante é que as igrejas se reuniam nas casas, não havia templo, não havia um lugar público. Tanto que na casa do Filemão, ali uma igreja se reunia, era uma igreja doméstica.
Paulo provavelmente não plantou a igreja de Colossos, embora o Filemão tenha se convertido pelo ministério do apóstolo Paulo. Paulo não esteve em Colossos, a igreja foi plantada muito provavelmente no tempo em que Paulo esteve em Éfeso. Naquele tempo que ele ficou lá em Éfeso, a palavra se espalhou por toda aquela redondeza e Éfeso não ficava muito longe de Colossos, então muito provavelmente o Epáfras tenha sido o plantador da igreja e o pastor daquela igreja, embora Filemão de alguma forma tenha tido contato com Paulo, se convertido e agora era membro da igreja nesta cidade. Colosso é resultado do ministério de Paulo na cidade de Éfeso. Os nomes que aparecem na saudação: Timóteo era companheiro de Cristo, Filemão, o destinatário da carta, Áfia, muito provavelmente os comentaristas dizem que era a esposa do Filemão, o Arquipo, ao que tudo indica, era filho deste casal e era o líder dessa igreja que se reunia na casa daquele crente muito devoto. A igreja que se reunia na sua casa também, ela é cumprimentada pelo apóstolo Paulo. E aqui nós temos uma mensagem muito importante, irmãos, a família toda servindo ao Senhor. Que bênção, né? O pai Filemão, ao que tudo indica, a esposa Áfia, o filho Arquipo, todos envolvidos, todos servindo, todos integrados na igreja. Isso é uma grande bênção. Não deixe de orar pelos seus familiares que ainda não estão congregando na igreja, não estão integrados na igreja. Ore por eles, ore por aqueles que estão afastados, distantes do Evangelho, para que Deus traga eles de volta. Amém? O caráter do cristão, a partir do verso 4 até o verso 10. O caráter de Filemão, Paulo ele menciona nesses versos 4, 5, 6 e 7. E esse é o tema dessa noite, queridos. Qual que é o caráter cristão que nós temos que copiar ou imitar? Filemão era um homem de amor e fé. A base para o caráter cristão, aquilo que agrada o coração de Deus, é que nós sejamos homens e mulheres que amemos e que tenhamos fé. Amor e fé, tanto para Deus quanto para os homens. Um amor e uma fé que são exercidos nessas duas linhas, vertical perante Deus e horizontal perante os homens. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar os meus irmãos. Eu não posso demonstrar fé para o meu Deus se essa fé não é materializada na minha ação com relação aos meus irmãos. O seu amor era um amor prático, queridos. O amor de Filemão não era teórico, não era um amor da boca para fora, era um amor prático. Paulo exalta esse amor prático, um amor que atendia as necessidades, que supria as necessidades. O apóstolo Paulo vai falar mais adiante, lá no final da carta, que era para o Filemão preparar o quartinho, porque Paulo em breve queria visitá-lo e Paulo iria se hospedar na casa do Filemão. Além dele hospedar a igreja, ele também tinha um quartinho reservado para hospedar os profetas e os homens de Deus. Ele era um homem que praticava a sua fé e o seu amor, e por isso, nas palavras de Paulo, ele reanimava os santos. O amor daquele homem, a fé daquele homem, no final do verso 7, a sua bondade tem revigorado o coração do povo de Deus. Quando a gente ama de verdade, meus irmãos, quando a gente pratica uma fé de verdade, nós somos bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. Um amor prático. Filemão é um cara legal. O Filemão era aquele crente, aquele irmão que todo mundo queria estar com ele. Filemão era o cara que todo mundo queria ter amizade com ele. Sabe aquele homem, gente boa, aquele irmão, gente boa? Ou aplicando para as mulheres, aquela mulher que todo mundo quer ter amizade. Filemão era um homem fácil de ser amigo dele. Além de ser um homem de fácil amizade, era alguém para quem era fácil fazer pedidos, solicitar algumas coisas. Tem alguns irmãos que são um pouquinho mais osso duro para você pedir alguma coisa. Você tem que pedir com jeito, pedir com carinho, saber o que vai pedir, porque senão aquele irmão não vai atender o pedido. Mas o Filemão não. O Filemão era o cara que tudo que se pedia, ele estava lá. Nada era ruim, não tinha tempo ruim, nada era difícil para ele. O que pedia o Filemão era um cara legal nesse sentido. Por isso, Paulo vai dizer, olha Filemão, embora eu tenha autoridade para te obrigar a fazer o que é certo, eu quero pedir. Porque Paulo sabia que aquele homem era um homem de caráter ilibado e de fácil de se pedir alguma coisa. O seu amor e a sua fé eram conhecidos por todos. Paulo menciona isso.
seu amor, a sua fé, a sua bondade é conhecida por todos os santos. E chegou, de Colosso, chegou até Roma. Então era um homem abençoador, era um homem que não temia e não media esforços. Por isso, seu testemunho é grandioso. E além disso, a sua casa era um lugar de conforto e um lugar de fortalecimento. O seu amor, no verso 6, eu oro para que você possa avançar na prática da sua experiência. O seu amor tem dado alegria e conforto, no versículo número 7. A igreja na casa de Filemão era um oásis de conforto, de graça, de paz. Quando tinha alguém aflito, ia para a casa de Filemão. Alguém preocupado, procurava esse homem, a sua igreja. Então a casa de Filemão, ele próprio, levavam este conforto, esse fortalecimento aos santos. Paulo ora para que ele pudesse crescer cada vez mais. O pedido de Paulo, a oração de Paulo a Deus tem dois aspectos: o seu testemunho seja cada vez mais eficaz. Paulo tinha o desejo que aquele crente ele crescesse, ele progredisse, ele se tornasse ainda mais notório. Paulo ora no verso 6, oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que você entender e experimentar todas as boas coisas que temos em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele ora para que o testemunho de Filemão seja cada vez mais eficaz. E eu oro para que o seu testemunho seja cada vez mais eficaz no seu trabalho, na sua escola, na sua rede de amigos, para que através de você mais pessoas cheguem a Cristo, mais pessoas conheçam o Senhor Jesus Cristo. Mas havia um segundo aspecto, a oração de Paulo, é que ele tivesse compreensão ainda mais profunda dos tesouros em Cristo Jesus. Sim, queridos, em Cristo Jesus há tesouros e nós temos que desfrutar, nós temos que alcançar, nós temos que nos beneficiar dos tesouros que há em Cristo Jesus. É isso que Paulo está pedindo para ele no verso 6. A minha oração é que o seu testemunho seja cada vez mais eficaz e que você seja cada vez mais abençoado. Paulo ora para que ele seja mais daquilo que ele já era. Para que ele seja mais daquilo que ele já era. Então, meus irmãos, a nossa vida, ela tem que estar dentro dessa perspectiva. Eu preciso ser mais daquilo que eu já sou. Agora, se eu não sou nada, e se eu não faço nada, se eu não estou envolvido com nada, o nada demais será cada vez mais nada. Mas Filemão tinha um testemunho, então Paulo queria que ele crescesse cada vez mais. Nós aprendemos mais descendo quando nos doamos. Nós aprendemos mais quando nós nos doamos. Quando você se doa como Filemão se doava. Quando você se dedica como Filemão se dedica. Quando você emprega todo o seu talento, toda a sua capacidade, toda a sua possibilidade. Quanto mais você se doa, quanto mais você se entrega, quanto mais você se lança na presença de Jesus, mais você aprende, mais você cresce, mais você é abençoado, mais você se torna útil para o reino de Deus. Então, é nos doando que nós aprendemos mais. A semelhança de Cristo que entregou a sua própria vida. Nós recebemos mais quando nós compartilhamos mais. Quanto mais você compartilha, quanto mais você é generoso, quanto mais você é abençoador, mais você recebe de Deus. É essa oração que Paulo faz em favor do Filemão. Filemão, você é bênção, você não se nega, você é generoso, você é amoroso, você tem uma fé grandiosa. Então, eu oro para que você se doe cada vez mais, ou retribua, ou reparta os seus bens, divida com todo mundo, abençoe os santos, porque quando você fizer isso, mais você vai receber. Meus irmãos, quanto mais a gente abre a mão para dar, mais Deus coloca nas nossas mãos, amém? Se eu abro a minha mão para dar, a minha mão vai ficar aberta para receber. Mas se a minha mão está fechada para dar, ela está fechada para receber também. Então, quanto mais nós damos, quanto mais nós nos entregamos, quanto mais a gente se dispõe, mais Deus vai nos abençoar. Nós nos enchemos mais quando nós nos esvaziamos mais. Quanto mais eu me esvazio de mim mesmo, do meu orgulho, da minha própria capacidade, quanto mais eu me esvazio dos meus pensamentos, da minha capacidade, da minha autossuficiência,
mais Deus vai me encher com o seu Espírito, mais Deus vai derramar da sua graça sobre a minha vida e mais eu vou ter do Senhor. Quanto mais bens a gente doa, mais bênçãos a gente pode receber. Não que a gente vá doar bens em troca de receber bênçãos. É uma coisa automática, irmãos. Quanto mais generoso o cristão é, mais Deus vai abençoar a vida dele. Quanto mais suvina o cristão é, menos Deus vai abençoar a sua vida. Porque há uma lógica nessa questão. Quanto mais você se dispõe a dar, mais Deus vai derramar nas suas mãos. Paulo ora para que esse cristão, com esse caráter de amor e fé prático, que esse cristão que ao se doar vai receber mais, esse caráter de Filemão deveria ser imitado e copiado por todos os santos. Amém? O quão longe nós estamos desse caráter? O quanto falta para a gente chegar nessa estatura do Filemão? Qual que é o caminho que a gente está percorrendo para chegar como ele era? Queremos nós, irmãos, ser como Filemão? Queremos ter esse caráter digno de elogio, a ponto de Paulo se ocupar por orar por este homem especificamente? Nós estamos buscando isso para as nossas vidas? Nós temos que aprender com Filemão esse incentivo, essa disposição da gente fazer mais, da gente ir mais, demonstrar mais amor, a nossa fé crescer mais, a gente se fazer pelos irmãos, a gente ser abençoado, a gente abençoar, crescer, experimentar, enfim, a ponto de que o nosso testemunho ele possa ser conhecido por todas as pessoas. Amém? Nós chegamos então a partir do verso 8 agora, o pedido que o apóstolo Paulo faz para Filemão. Com base nesse caráter, agora o apóstolo Paulo vai fazer o seu pedido. Não que Paulo aqui primeiro enche a bola do Filemão, elogia o Filemão, rasga a seda para Filemão, para depois, pensadamente, calculadamente pedir. Não, queridos. Paulo exalta aqui o caráter cristão de Filemão porque ele era digno disso. Paulo poderia simplesmente mandar uma frase para ele dizendo: Filemão, perdoa Onésimo, recebe ele de volta e pronto, acabou. Mas Paulo ele faz questão de fazer essa introdução, de destacar essas virtudes na vida deste homem, para que nós possamos aprender com ele. Qual que é o pedido que Paulo faz a partir do verso 8, queridos? Ele começa dizendo assim: por isso, ainda que eu pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. O que Paulo está dizendo para Filemão é: Filemão, com base no seu caráter, com base na sua formação espiritual, com base naquilo que você é em Cristo Jesus, eu vou te pedir um favor. E o favor de Paulo nem era para ele, não era um favor para si, não era um favor pessoal, era um favor para uma terceira pessoa, que aparece então aqui só no versículo 10, aparece o nome de Onésimo. O livro tem 3 personagens principais: Paulo, que é o autor da carta, o Filemão, que é o recebedor da carta, e Onésimo, que é o assunto da carta. Esses 3 personagens são centrais. E o terceiro personagem, o Onésimo, só vai aparecer aqui, queridos, no verso 10. Paulo então agora vai dizer para o Filemão: olha, eu quero pedir um favor, mas não é para mim, é para um homem chamado Onésimo, que você conhece muito bem. Onésimo era um escravo de Filemão. Onésimo ele fugiu da casa de Filemão, provavelmente deu algum prejuízo para o Filemão, por algum motivo que nós não sabemos, ou a Jesus Cristo cidência, Filemão vai parar junto com Paulo lá na prisão em Roma. Não temos esses detalhes, como isso se sucede. O fato é que Filemão está com Paulo, Filemão se converte no ministério de Paulo. Esse Filemão era escravo, queridos. Dizem os historiadores que em Roma, nessa época, haviam cerca de 6 milhões de escravos em Roma. 1/3 da população era composta de escravos. Um escravo ele poderia valer entre 500 denários e até 50.000 denários. O que é um denário? Denário naquela época era o valor de um dia de trabalho. Quanto que vale o seu dia de trabalho? Calcula aí, o dia do seu trabalho vezes 500. Esse era o valor de um escravo mais furrela possível, um escravo mais simplesinho. Haviam escravos que valiam 550.000 denários. O escravo ele podia comprar a sua liberdade. Se ele conseguisse juntar dinheiro, juntar algum valor, ele poderia comprar a sua liberdade junto ao seu senhor. Mas era muito difícil, porque como que o escravo conseguiria somar essa quantia de dinheiro para ter a sua própria liberdade?
O fato é que o Onésimo não precisou pagar nada pela sua liberdade, porque o custo dessa liberdade foi pago pelo próprio apóstolo Paulo no sentido espiritual, mas foi pago também pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E é isso que Filemão vai ouvir do apóstolo Paulo: olha, eu podia exigir que você fizesse o que era correto, mas eu quero pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho aqui, Paulo tinha em torno de 60 anos, mais ou menos, segundo historiadores. Para aquela época, irmão, 60 anos já era uma pessoa acabada, já era a capa da gaita. Naquele contexto, naquela realidade, 60 anos, a pessoa já estava no final da sua vida. Ele, então, pede em favor daquele que era escravo de Filemão, prisioneiro. Paulo também se identifica como prisioneiro de Cristo no verso 9. E no verso 10, então, ele fala: suplico que demonstre bondade ao meu filho aqui espiritual, não filho de carne, Onésimo. Tornei-me pai dele, pai da fé, quando eu estava aqui na prisão. Meus irmãos, Paulo poderia ordenar, mas ele faz esse pedido. O que isso nos ensina? Dádiva é voluntária. Dádiva não é imposição. Dádiva é algo que parte do nosso coração, voluntariamente. A dádiva não pode ser imposição ou obrigação, porque senão deixa de ser dádiva. Graça é quando eu não preciso fazer nada. Se eu tiver que fazer algo, já não é mais graça, já se torna mérito. Paulo não passa pano para Onésimo. Isso aqui é importante destacar no texto. O que é o passar pano para Onésimo? Paulo, ele vai dar a realidade. Ele vai dizer assim: olha, esse Onésimo, verso número 11, não tinha muita utilidade no passado, quando era escravo, quando não era cristão, quando não era convertido, mas agora ele é muito útil para nós dois. Então Paulo vai ser sincero com o Filemão. Ele vai dizer: olha, o Onésimo sim era escravo, ele não tinha muito valor, ele não conhecia Cristo, ele fugiu da sua casa, ele trouxe prejuízo para você, então ele não tinha validade. Mas agora ele se torna alguém útil. O verso 10 vai dizer que ele se tornou filho na fé. Onésimo se converteu. E isso, irmãos, é fundamental, porque alguém convertido de inútil se torna útil. E essa transição, ela é muito significativa, porque sem Cristo Jesus todos nós somos inúteis. Já tem um louvor que uma banda não gospel gravou, né, antigamente, que dizia: inúteis, nós somos todos inúteis. É uma realidade. Sem Cristo, você e eu somos inúteis. Sem Cristo nós não temos valor nenhum, mas com Cristo nós nos tornamos úteis, nós podemos ser servos de Deus, abençoados pelo Senhor, como foi o nosso irmão Onésimo. E aqui, irmãos, tem uma grande, bela verdade. Cristo transforma homens maus em homens bons, amém? O cristianismo transforma homens ruins em bons homens, mulheres más em mulheres boas. O cristianismo transforma alguém inútil em alguém útil para o reino de Deus. Por isso que nós temos que pregar essa mensagem, nós temos que levar este evangelho, porque ao nosso redor, quantos inúteis estão orbitando? Quantas pessoas que nós conhecemos que vivem sem utilidade, sem plano, sem projeto de vida, sem nada? São inúteis. Muitos são inúteis de maneira completa, plena, mas se esses inúteis vierem a conhecer o Evangelho, eles vão ser transformados em alguém útil para o Senhor. Aconteceu isso comigo e muito provavelmente tem acontecido isso com você também, que já entregou sua vida para Jesus. Paulo alicerça o seu pedido em 5 fatores. Versículo número 8, o caráter bondoso de Filemão. Paulo começa o verso 8 dizendo: por isso, ele se remete ao que ele descreveu do verso 4 ao verso 7. Com base no seu caráter, Filemão, é que eu quero te pedir esse favor. Com base no seu caráter, eu quero suplicar que você faça o que é certo. Com base no seu caráter cristão, eu peço que você então trate o Onésimo agora, não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Então o pedido de Paulo está alicerçado no caráter bondoso de Filemão. Verso 9, o pedido se alicerça no amor. Olha o verso 9, que Paulo diz assim: prefiro pedir com base no amor.
Amor que Filemão demonstrava em todas as suas atitudes, por todos os cristãos, por tudo que ele fazia. Filemão era um homem que exalava o amor de Cristo, então com base nesse amor ele faz o seu pedido. Terceiro, com base na conversão de Onésimo, verso 10, meu filho na fé. Se Onésimo não tivesse se convertido, Paulo não teria feito esse pedido para Filemão. Se Onésimo não tivesse se convertido, provavelmente ele nem teria voltado para Colossos, teria ficado em Roma, quem sabe morrido lá em Roma. Quarto, Onésimo agora se torna útil, verso número 11. É com base nessa utilidade de Onésimo que Paulo vai fazer o pedido. Paulo diz, olha, ele era muito útil para nós dois. Antes não valia nada, antes era um traste, antes não tinha serventia nenhuma, verso 11. Mas agora é muito útil para nós dois. Verso 13, gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso, por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Então, meus irmãos, o Onésimo se converteu de verdade. O Onésimo não fez ali um teatro de ter demonstrado uma pseudo-conversão só para receber o favor de Paulo e agora ser tratado com bondade. Não, Onésimo se converteu verdadeiramente. E a última base, ele usa a providência de Deus. Verso 15 e o verso 16. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, mas ele é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. O que é, meus irmãos, essa providência de Deus? É Deus ver lá na frente, é Deus ver de antemão, é Deus saber do que eu vou precisar lá na frente e Ele preparar esse caminho. Paulo diz, Filemão, Onésimo vai ser muito útil para você, ele vai ser uma bênção para você. Recebe ele de volta, que você vai recebê-lo e ele vai abençoar a sua vida. E o contraste, meus irmãos, na vida de Onésimo revela justamente a bondade de Deus. Que contrastes são esses? Reflita comigo. Onésimo partiu para voltar. Partiu da casa de Filemão para Roma para voltar para a casa de Filemão. Muitos partiram da igreja e ainda não voltaram para a igreja. Muitos partiram da sua família, não voltaram da sua família. Muitos partiram da presença de Deus, mas não voltaram para a presença de Deus. Então, você precisa voltar. Se você em algum momento partiu ou se desviou, ou se afastou de algo que você não deveria ter feito. Ele ficou longe um pouco de tempo para ficar junto para sempre. O tempo que ele ficou lá em Roma foi um tempo curto. Agora o Onésimo volta para ficar para sempre ao lado do Filemão. Então, longe por um pouco de tempo, e agora ele ficaria para sempre na presença do seu Senhor. Ele partiu escravo, mas agora ele volta irmão, convertido. Ele partiu numa condição social, mas agora ele volta numa outra realidade. Ainda escravo de Filemão? Sim. Mas agora irmão, convertido. Tanto que Paulo vai dizer para ele, não trate ele como um escravo, trate ele como um irmão em Cristo Jesus. Você pode ver nesses contrastes a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus para com aquele homem chamado Onésimo. Não era tão fácil, queridos, para Filemão atender o pedido de Paulo. Considere o pano de fundo desta carta. Considere a realidade da escravidão naquela época no Império Romano. Considere as bases sociais, a dependência até mesmo da economia em relação à escravidão. Não era fácil o Filemão libertar ou perdoar o Onésimo por dois motivos principais. Primeiro deles, se Filemão fosse muito bondoso, isso poderia gerar na mente de todos os outros escravos a possibilidade de uma pseudo-conversão para serem favorecidos pelos seus senhores. A gente faz trabalho nas penitenciárias e é muito comum a gente ver homens e mulheres se achegarem à igreja, a Deus, aos cultos, não por uma verdadeira conversão, que acontecem muitas verdadeiras conversões, mas muitos se achegam ao culto, à igreja ou a Deus para ter benefício, para antecipar o cumprimento da pena, para poder ter algumas regalias, alguns privilégios.
Então, se Filemão fosse muito brando com Onésimo, ele poderia estimular aqui os outros escravos a forjar conversões. Isso seria uma tragédia para o Evangelho. Segundo motivo, se o Filemão fosse muito duro com Onésimo, se ele pesasse muito a mão, se ele fosse enérgico, ele poderia manchar o seu testemunho cristão perante a igreja. Está vendo lá? O cristão Filemão matou o escravo dele. Olha lá, o cristão Filemão, olha o que ele fez com aquele homem, diz que ama, né? Então ele poderia colocar em xeque o testemunho cristão. Então, esse receber o Onésimo de volta, como Filemão iria proceder em relação a isso? Tinha, meus irmãos, esses entraves. Se ele fosse muito brando, poderia ter dificuldades. Se ele fosse muito enérgico, poderia ter situações também difíceis. Será que Filemão atende o pedido de Paulo? Será que ele recebe o Onésimo como irmão em Cristo? Provavelmente sim. Nós vamos ver isso no decorrer da carta no próximo domingo. Ao que tudo indica, Filemão recebe Onésimo, trata ele como irmão em Cristo. E na semana que vem a gente vai ver uma palavra de Paulo para Filemão, que ele diz assim: eu te peço que faça mais do que isso. O mais provavelmente indica que o Filemão no futuro tenha dado a liberdade para Onésimo, tenha liberado ele da escravidão. Segundo alguns estudiosos, esse Onésimo se torna o bispo de Éfeso daqui a alguns anos. Diante de tudo isso, meus irmãos, do caráter de Filemão, desse pedido que Paulo faz, eu encerro com 5 pequenas aplicações para nós nessa noite. Primeira delas, caráter cristão exala amor, não ódio. Caráter cristão exala o amor, não o rancor. O caráter cristão exala a bondade, a gentileza, não a amargura, não ódio, não coisas ruins. O cristão vive em humildade perante Deus e perante as pessoas. Se o nosso caráter cristão não for desta maneira, nós precisamos deixar Deus trabalhar mais ainda o nosso caráter. Se nós não vivemos isso que o Filemão viveu, se nós não amamos, se nós odiamos, se nós temos rancor, amarguras, se nós não somos humildes perante Deus e perante os irmãos, precisamos tratar, trabalhar, deixar o Espírito moldar ainda mais o nosso caráter. Segundo, o cristão ele é envolvido no serviço. O cristão é um verdadeiro companheiro de ministério. O cristão é aquele que age, que trabalha para o crescimento do Evangelho e para ser bênção na vida das pessoas. Nós, como cristãos, irmãos, temos que nos envolver com o serviço do Senhor, com o Evangelho da graça de Jesus. O Filemão era alguém que estava lançado no ministério de cabeça, de corpo e alma. Além de fazer tudo o que ele fazia pela igreja ou pelos irmãos, uma igreja estava na sua casa. O Filemão colocava os seus dons à disposição do Senhor. Ele colocava os seus bens à disposição do Senhor. Tudo que ele tinha, ele entregou para o serviço cristão. Filemão era um bom companheiro do Evangelho. E pela vida e pelo ministério e pelo trabalhar do Filemão, o Evangelho crescia em Colossos, a igreja avançava, a igreja alcançava pessoas que estavam perdidas, a igreja se tornava bênção para aqueles mais aflitos, a igreja socorria os necessitados. O cristão precisa estar envolvido, meu irmão, com o ministério da sua igreja. Terceiro, o cristão ele é hospitaleiro, ele abre a sua casa para abençoar. Queridos, essa é uma característica inerente de nós como cristãos, sermos hospitaleiros. Nós temos que abrir os nossos lares, nós temos que abrir as nossas casas, abrir os nossos corações, abrir os nossos braços. Tudo que Deus te deu é para que você coloque a serviço do Senhor. Abra a sua casa, gaste o seu sofá, gaste o seu tapete, suje o seu piso. Deixe que as pessoas pisem dentro da sua casa, que elas entrem no seu lar, seja hospitaleiro. O Filemão, além de abrigar uma igreja na sua casa, nós vamos ver semana que vem, ele tinha um quartinho que ele recebia os homens de Deus. Paulo fala, prepara um quartinho que eu vou te visitar e eu vou ficar na sua casa.
Agora, em janeiro, vai ter a Assembleia da Convenção Brasileira aqui em Foz do Iguaçu. Eu compartilhei no grupo da igreja. Se alguém puder, os irmãos, receber uma pessoa, um casal ou 2 pessoas na sua casa nesse período. Vai vir gente do Brasil inteiro, irmãos. Pessoas que não têm condições de pagar um hotel 2, 3 ou meia estrela. Pessoas que precisam de um lugar para ficar. Se você tem um quartinho, uma cama, um lugar na sua casa, abra a sua casa. Você vai ser abençoado. O nosso quarto já está reservado para a data da convenção. Nós já vamos hospedar um casal lá em casa. E se você tiver essa disponibilidade, faça também. Você vai ser abençoado, em nome de Jesus. 4. Cristianismo deve ser prático através da fé em Jesus e do amor pelos irmãos. Como que eu pratico o cristianismo? Fé em Jesus e amando os meus irmãos, servindo os meus irmãos, colocando meus bens à disposição dos irmãos. Fé vivida na comunhão é a fonte de ajuda, é a fonte de alívio. Quando eu exerço a minha fé em comunhão, eu vou ser fonte de bênção, de ajuda e de alívio. O amor declarado para Deus deve ser um amor prático em relação às pessoas. Se eu declaro amor para Deus, eu tenho que mostrar esse amor de maneira prática em relação aos meus irmãos. E último, queridos, viver o cristianismo significa, em algumas situações, arcar com certos prejuízos para agradar a Deus. Ser cristão significa, em algum momento, ter prejuízo, ter que pagar o preço para fazer o que é certo, fazer a vontade de Deus. Paulo diz para Filemão: eu peço que você faça o que é certo. Recebe Onésimo como irmão em Cristo, não apenas como escravo, não mais como escravo, mas como irmão. Você vai ter prejuízo com isso, Filemão? Vai ter prejuízo, mas é o certo a se fazer. Faça isso e você será abençoado. Eis aqui, irmãos, um homem digno, com caráter digno de ser copiado por nós. Amém? Jesus, abençoe sua palavra no nosso coração. Que nós possamos nos inspirar na vida desse homem, irmão, chamado Filemão. Que o seu caráter possa nos desafiar a viver esse caráter cristão, para abençoar a nossa igreja e para que assim o Senhor também nos abençoe ainda mais, para a sua honra, para a sua glória, hoje e sempre. Amém e amém.